Fala galera do Salvador que corre, como é que estão vocês? Tudo tranquilo, calmo e sereno? Deixa eu dar um tapa no visual aqui. Começando mais uma live maravilhosa, live de quinta-feira. Hoje, deixa eu pegar meu papel, minha pesca caiu aqui, pra gente dar um jeito aqui. Começando mais uma live, a live maravilhosa, live de quinta-feira. Antigamente as nossas lives eram lives de terça, mas agora são lives de quinta. E você? Como está você? Você que nos ouve, amigos ouvintes da nossa rádio, a rádio mais ouvida e escutada em todo o Brasil, a Salvador que corre. Quero desejar uma boa noite e já dar boas-vindas aos nossos amigos internautas, os corredores internautas que estão aí já devidamente conectados. Hoje temos uma live bem bacana e, como sempre, um convidado, na verdade hoje uma convidada, nossa querida Juliana Pitanga. Olha aí, o nome dela, nome de fruta, Pitanga. Uma doçura de pessoa, uma pessoa muito amada. Ah, quem é Juliana Pitanga? Vocês conhecem pelo perfil? Mete bronca! A gente vai conversar um pouco com ela, conversar um pouquinho sobre corrida de rua. Mas antes eu queria saber como é que estão vocês. Está tudo tranquilo, calmo e sereno? Boa noite! Deixa eu ver quem está chegando aí. Caldeira, Roberto. Deixa eu ver. Amar Luiz, Rita. Galera aí toda. Isiane, seja bem-vinda. Rose. Márcia Guedes. A galera bacana hoje participando da nossa live. E vocês estão prontos? Final de semana agora tem Circuito das Estações. Etapa primavera, porque é primavera. E se você não fez sua inscrição, o problema é seu, porque você perdeu. Vai ter que aguardar a etapa verão. Essas corridas do Circuito da Estação são bastante concorridas e a galera batalha muito para fazer as inscrições. Quem deixa para a última hora, infelizmente, fica de fora. E como diz o ditado, ó, chupa dedo. Mas não se preocupe que ainda tem a etapa verão. E a etapa verão está com valor promocional para quem fizer junto com o Grupo Salvador que corre. Por apenas R$ 84,99 mais taxa de R$ 8,00. Você já garante a sua inscrição para a etapa verão que acontece dia 15 de dezembro. Sim, 15 de dezembro para fechar o Circuito das Estações com chave de ouro, beleza? E você já fez sua... Lembrar vocês também que o calendário das principais corridas de rua de Salvador tá lá no Instagram do Salvador que corre, no link da bio. É só você clicar lá e você já vai direto para o link onde tem as principais corridas de Salvador. Olha aí, chegou a garotinha. Boa noite. Boa noite, Salvador que corre. Aí, tudo tranquilo, calmo e sereno? Direitinho. Eu quero agradecer, primeiramente agradecer por ter aceito aqui o convite, viu? É bom ter pessoas que podem estar colaborando, trazendo mais conhecimento para a gente, enriquecendo as nossas lives. A galera tem gostado muito das nossas lives, né? Tem tido uma boa repercussão, porque a gente tenta trazer gente da gente que, assim como nós, né, tem uma história para contar, tem um porquê, tem uma história de superação. E você é a nossa convidada. Quero começar fazendo a pergunta que eu sempre faço a todos os nossos convidados. Quem é a Juliana Pitanga? Bom, né? Na verdade, hoje eu digo a todo mundo, né, no mundo da corrida, que existe uma Juliana antes da corrida, né? Eu até coloco entre parênteses o AC, né? Faço uma referência, que seria o antes da corrida, e o DC, que seria o depois da corrida, né? E a corrida é um divisor de águas na minha vida, né? Porque a gente só descobre isso quando entra, na verdade. E eu não entrei de cara na corrida, né? Eu iniciei na atividade física, porque eu era uma pessoa, assim, 100% sedentária, sempre fui, né? Muito difícil você incluir o esporte, hoje, com a educação que a gente tem no geral. Muito difícil. Hoje, até para incentivar minhas filhas a fazer alguma atividade física, é difícil, né? E aí a gente chama velho, mas eu não acho velho, eu acho assim que foi a idade certa, talvez. Eu descobri um funcional, né, que há 3 anos atrás funcional era moda, né, diferente de hoje, ainda é, mas naquela época era mais,
E aí foi no condomínio, um professor, que hoje é o que me acompanha a parte de condicionamento físico paralelo à corrida, que a gente precisa fazer um certo condicionamento, ele começou a dar aula de funcional à noite no condomínio. E aí foi aquele furdunço, aquele negócio, e eu não entrei de cara, mas fui olhar, e aí assim, tô achando minha filha muito sedentária, acho que eu vou colocar ela para fazer o funcional. Na época eu pesava 106 quilos, tá certo? E aí fui 103? olhar, coloquei ela, e todo dia, depois da aula, ela chegava cansada. Ai, mãe, não aguento mais, esse negócio é horrível, eu não aguento mais. Aí eu falei, eu não acredito que você não consegue fazer um funcionalzinho de uma meia hora, 40 minutos e tal. Ela, não, vá fazer para ver como é. Eu falei, tá bom, então, a próxima aula eu vou dar uma olhada. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, né, o trabalho dele. Ele dava aula para umas 7 ou 8 pessoas no condomínio à noite. E aí eu fui ver, né? Quando cheguei lá, ele dava aula, né? E aí nos rodízios de mudar os circuitos, ele conversava comigo, né? E aí ele veio falar comigo. E aí, tudo bem e tal? O que você não faz também? Eu falei, não, não preciso não. A pessoa com 106 quilos, gente. Ou, não que isso seja ruim, mas assim, é para a gente ver o quanto a gente precisa, mas não enxerga, talvez, né? E aí a gente precisa desse choque de o que é atividade física na minha vida. E aí eu falei, não, eu venho, quando entrar o mês eu venho e tal. Fiquei arranjando uma desculpa ou outra. Ele, olha, faça assim. Venha esses 15 dias sem pagar. Se você gostar, você continua. Eu falei, ai, meu Deus do céu, não é possível. Esse homem. E o pior é que eu não posso fazer desfeita. E aí eu fui com o que eu tinha. Na época eu não tinha top, não tinha tênis, não tinha roupa, não tinha nada específico para treinar. E fui com o que eu tinha, blusa, short, com sutiã, e fui, né? Comecei. Foi muito difícil, porque 5 minutos já era como se fosse mais de uma hora fazendo qualquer atividade física, e ele foi muito paciente, né? Eu, quebrando essa parte, vou adiantar um pouco, porque é um pouco longa, mas aí a gente começou a se dedicar muito, eu comecei a ver um resultado muito grande, porque era à noite, então eu queria fazer o seguinte, pô, eu vou dar uma segurada na boca um tempinho, até a noite, para ver se eu consigo fazer uma atividade física que não fique tão pesada. E eu acho que isso também ajudou na parte da alimentação, né? Eu E acho que o aí a ponto, gente se empolgou muito. eu acho que o ponto principal da situação foi ter alguém que acreditasse mais do que você mesmo. Ele acreditou Não, muito mais em ele foi você do que você mesmo acreditava, mais né? que eu, Às vezes, a impressão de muito mais. bem-estar está nos colocando num ponto de precipício. E como a gente sempre diz, É, né? A grama do vizinho às vezes parece ser mais verde do que a nossa. A gente não consegue fazer esse trabalho de olhar para a gente e não. perceber a necessidade. Exatamente. E aí, assim, houve um resultado muito significativo, porque como eu estava muito acima do peso, eu perdi peso rápido. Né? E aí a gente vê assim, meu Deus do céu, pô, que legal. E aí você começa a ver, não, pode ser melhor. E aí ele sugeriu, na época, a gente fazer nos dias que não era funcional a corrida no dia seguinte. E aí é que entra a corrida na minha vida, né? E foi muito difícil, porque na época ele começou a correr comigo, era um poste de 100 em 100 metros. E aí a gente corria um poste, trotava um poste e caminhava para recuperar no outro. Parecia assim um intervalado que, meu Deus do céu, eu queria qualquer coisa menos aquilo. E foi esse processo. Foi esse processo, mas aí eu me apaixonei pela corrida. Deixa eu ver aqui que a galera está Vá. chegando aqui, que a gente vai falar com os nossos telespectadores, que eles são importantes e não fazem essa produção. Sem eles a gente não é nada, né? Deixa eu ver aqui, Não, Pedro Simões diretamente do Rio de Janeiro, viu? Diretamente do Rio de Janeiro nos acompanhando. Joilda, colega Joilda aí, ó, Laura Lopes aí tem um Fotografia. monte de caveira aí que eu já vi. Marinha, Quem está Joilda, como tá gostando da live? subindo, hein? Marcelo Silva, Aí, Jean o Oxigordinho. Marcelo Vete é um alien. Meu Deus do céu, tô tentando chegar nele aí, ó.
Rezac, ó, E Rezac. é isso. Ribamar, Rezac Bahia. também. Eita, meu Bahia, Deus, tire foto Selma. minha, hein? Tire aí uma foto minha. Olha, tem até filtro aqui, viu? Mas eu me arrumei hoje para botar. Mas é isso, viu? Massa, Essa, massa. a parte inicial eu falei já, e aí vem a parte da corrida, né? A parte da paixão pela corrida. Antes da E aí, corrida, deixa eu fazer. vá. Só um Vá. minutinho, só um minutinho. Dois altos. Deixa eu fazer uma pergunta. Não vou perguntar a idade, mas vou perguntar. Ah, tudo Mãe, bem. esposa, Sou, sou, mãe de quantos sou filhos? mãe. Sou mãe, uma de 17, uma de 9. Tenho 37 anos, categoria 37, 30, né, 35, 40, né, que chama na 35, 40. corrida. É. E sou casada, né, todo mundo conhece. Hoje ele fotografa em algumas corridas, não todas, né, porque geralmente tem outras no mesmo dia, e aí a gente tem que escolher. E dona de casa, por enquanto, mesmo sendo formada, mas a gente escolhe fazer o que o coração manda, né, que é acompanhar, porque às vezes é necessário. E é isso. Vocês Por que da perguntam, minha eu pergunta? respondo. Por que da minha pergunta? Porque a intenção dessas lives é trazer para perto, para o nosso meio, para mostrar que são pessoas comuns, como eu, como você, seres normais, que estão correndo, Exatamente. que estão fazendo atividade física. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ó, Nunes, eu vou começar a correr, mas eu só vou começar quando eu tiver X, quando eu tiver Y, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver o tênis apropriado, ou coisa do gênero. Só que quando eu chamo um convidado e mostro que as mesmas dificuldades que ele passou para hoje estar onde está, correndo bem, sendo meio maratonista, fazendo trail, o iniciante, o cara que vai começar a correr amanhã por incentivo de alguém, ele também vai passar. E é normal isso. Então é bom quando você Muito. fala, olha, quando eu falo, ó, eu sou o Alan Nunes, sou pai de Raika, trabalho 8 horas por dia, tenho tal função, e nesse inteirinho eu faço corrida de rua, que é um esporte que eu amo. É legal, isso é bacana, traz o povo para perto. Exatamente. Ó, pra aí, ó, mas Ju não é normal, nem você, Nunes. Olha pra aí que isso que tá dizendo. E você é, rapaz? E você é uma pessoa que sai de Abrantes para ir lá pro Farol da Barra e volta correndo? Isso não é normal, não. Não é normal mesmo, não é normal mesmo. Só tem os diferenciados. Cláudia Fitness, Julimar. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Júnior Maratonista. Quem gosta da live, dá um cliquezinho no coração e faz o coração subir. Vamos entrar na Esse parte Júnior da aí é corrida. bruxaria. Ele quer ser samurai, subiu, fez a uphill, o cara é retado, bicho. Voltou fazendo maratona, ele e a Denilson, rapaz, gente, eu só ainda tô na meia, viu? Calma. Mas é isso, vi a gente se motiva com tanto exemplo legal. Eu fico assim, quero ficar o dia todo no Instagram, mas tem que trabalhar, viu, gente? Mas sempre quando eu posso, eu saio curtindo e comentando tudo de todos, porque é o máximo, né? A gente tem exemplo de a torto e a direito de todo tipo aí. Então a gente se Verdade. prende aos exemplos e levanta todo dia para ir fazer o nosso. Outro garotinho que acabou de entrar aí na live, que é o Omar. Ave Esse Maria, cara aí é tem ele. uma história. Mete bronca aí. Mete bronca. Isso mesmo. Parabéns. Cara, eu sou fã de Omar. Mas vamos lá que o tempo hoje essa Sapucaí é grande. A corrida de rua na sua vida. Você já começou fazendo meia maratona, já começou desbravando os sertões da Bahia, fazendo as trails, ou foi devagarzinho? Não. Na verdade, a primeira corrida foi no dia 16 de março de 2016. 19 de março de 2016. E fiz 5 quilômetros, claro, né? E foi difícil pra caramba, viu? Foi super difícil. Foi a primeira corrida e eu fiquei super feliz em ter concluído, porque treinei para ela, né? Acho que 2 ou 3 meses, porque eu tinha começado em novembro e aí a primeira corrida foi em março, né? Me inscrevi nas estações de março e aí concluí a primeira, né? E sempre quando a gente faz a primeira, vão ter sempre várias outras.
E aí não lembro depois qual foi, eu sei que eu não parei mais. Foram carretada de corridas, né? Mas não tinha assessoria inicialmente, né? Treinava a corrida com o condicionador físico que me acompanhava como me acompanha hoje. E aí a gente foi melhorando aos pouquinhos, né? Depois que eu senti a necessidade de ter um profissional de corrida para melhorar realmente o rendimento, né? E aí foi quando eu procurei por aqui, tinha uma moça que fazia triatlon e ela começou a me acompanhar, né? Eu fiquei com ela há menos de um ano, porque também ela foi morar fora. E já acompanhava Renato pelas redes, né? Porque ele tem esse trabalho com o Rezac e é uma parceria massa, né? E um promove o outro e divulga bastante. E, além disso, eu sou fã de Renato, independente da parte do marketing. Então, aí eu escolhi ele para ser meu professor. Que Renato é esse? Me fale quem é Fale. esse Renato, por favor. Hein? Quem é esse Renato? Me fale quem é esse Renato. Hoje é meu professor de corrida, Renato Maia, para quem não conhece, né? E é uma pessoa que já trabalha com isso há 19 anos, né? Massa. Eu já estou com ele, fiz agora em setembro 2 anos, em agosto fiz 2 anos com ele. É uma pessoa simples pra caramba, acho que um bocado de gente aqui conhece, não precisa falar, Faz diferença ter mas ser assessorada? Faz diferença? Existe um peso? para Você mim sente um faz. peso nisso? Para mim faz porque todo o treino que eu faço, a gente consegue ter um feedback, mesmo que hoje seja por distância, mas o relógio ajuda em termos de condicionamento. E aí eu consigo descrever a ele tudo que eu passei, como foi, e a gente consegue trabalhar no que eu quero, no objetivo que eu quero. Porque assim, Juliana, trabalha sua performance? Não. Professor, eu quero fazer tal prova e quero concluir, quero só me manter ativa. E hoje acho que todo professor de corrida trabalha em cima do objetivo que a pessoa busca, né? E aí eu consigo dar esse feedback todo a ele que a gente precisa para trabalhar no objetivo proposto, né? Essa interação Mas, do atleta com o professor é de fundamental importância. Você é, precisa estabelecer uma linha de comunicação tão boa com o seu professor que ele sinta, ele tem essa vibe de saber quais os seus planos, os seus desejos, quais são suas metas e trabalhar em cima delas, né? Tem uma pergunta que então eu tá. gostei aqui bastante, que é do Marcelo Silva, até fixei, que ele fala sobre a questão da fotografia, como foi você fotografar na trilha da Mutuca. Mas isso é um assunto que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Nossa Tá amiga Mara está certo. questionando sobre os seus Como é que preparativos para a outra da Chapada Diamantina. Vamos chegar lá, tenha paciência. Vamos lá, é muita coisa, a live está gostosa, tenho tá certeza que coisa? vai render essa live. Mas é isso, vocês perguntam. E aí, como é que funciona? Vá. Fala de que Como é o mais seu aí? O que é que preparo vocês querem saber? hoje? Em cima dessa planilha que o seu professor lhe passa, em cima dessa planilha que o Renato faz, você consegue conciliar com suas atividades de mãe, de dona de casa, você praticamente auxilia seu esposo nos eventos que ele vai É, fotografar. Você consegue conciliar tudo isso? assim, na verdade, hoje eu criei cada dia eu tenho que fazer tudo no tempo bem certinho para dar tempo para tudo, né? E aí eu não dá para fazer todos os treinos porque eu sei cada dia como funciona. Se alguma coisa sair diferente naquele dia, não vai ser o treino que vai ficar de fora. Eu tive que ficar bem rigorosa em relação a isso, porque a primeira coisa que a gente quer deixar sem fazer no dia é o próprio treino, né? Então eu coloquei como meta não ser o treino, o que seria queimado no dia, qualquer uma outra coisa eu vou ficar sem fazer, menos o treino, a menos que seja um dia de muita emergência, o treino vai ser feito no dia seguinte, né? Com certeza, mas dá para administrar direitinho nos dias. Eu hoje estou treinando para um 50 do dia 16 de novembro, que acontece em Mucugê, e tô treinando. E posterior a ele, vou fazer o 50 do dia 8 de dezembro no lá em Jequié, né? Então a gente tá O nome, trabalhando justamente.
É, a gente está trabalhando justamente essa diferença de 20 dias entre uma prova e outra. Uma é objetivo principal, a outra é prova de descarte, e aí eu tenho que fazer só para concluir. Mas requer uma recuperação em pouco tempo, né? Então hoje a gente está trabalhando isso. Né? Agora acabou o asfalto, né? Depois da maratona acaba o asfalto e a gente vai treinando mais essa parte de trilha. Mas, assim, dá para conciliar direitinho, porque eu sou bem rígida, bem rigorosa com os treinos, né? Foi preciso, né? Não dá para treinar para uma prova, o próprio 21, o próprio 50, sem treinar, né? Não dá. Ano passado, eu fiz essa prova, é uma prova diferente de tudo que vocês possam ver por aqui, porque é muita pedra, é o chão de pedra do início ao fim. E é preciso treino porque o quadril solicita muito essa parte de fortalecimento, né, do quadril para baixo. Então não dá para ser irresponsável, né? Sem treinar. É. Treinar já está difícil, na verdade, treinando. Mas eu Eu consigo gosto fazer tudo sempre de, direitinho, sim. eu gosto sempre de questionar essas transições. Você falou que começou fazendo seus 5 quilômetros e aí foi pegando gosto, depois, obviamente, deve ter feito 10, até chegar hoje uma corredora de trilhas, né? Você hoje tem uma bagagem, uma boa bagagem em comparação a muita gente que está começando. Como foi essa transição inicial dos 5 para os 10, dos 10 para a trilha? Sofreu muito, teve muito peso, teve muito desgaste? E a primeira corrida de 5 quilômetros para você foi punk mesmo? Como foi isso? Foi Conta um pouco assim, pra eu gente. senti mais o cansaço respiratório, não foi nem o cansaço físico. A dos 5 quilômetros. Depois eu fiz algumas de 10 e fiz de 5 também, mas eu lembro que a minha primeira meia foi justamente a ASIC que você colocou hoje, até publicou hoje falando dela. A ASIC do dia 14 de maio 2017? de. Isso, foi, ou seja, 2017. então foi 2017. Então foi pouco tempo de 5 e de 10, não foi muito tempo, né? E aí eu fiz essa primeira meia, depois que eu fiz a meia, eu fiquei me dedicando mais na meia, porque como eu tenho 7 meses maratonas, né? Com essa que eu fiz por último agora, eu queria muito já da terceira em diante fazer um 5,9 e foi muito difícil chegar nesse sub 2, né? Isso é um ponto também que muitos não ligam para isso, mas eu queria, né? Depois que eu fiz a terceira, eu falei, não, agora eu vou buscar isso aí. Mas aí estava tão difícil. Veio a ESIC de 2018 e foi uma prova que foi muito aprendizado para mim, porque eu saí forte demais e abandonei ela no quilômetro 11. Então eu tenho essa corrida abandonada no meu currículo e não pretendo repetir, porque a gente fica, né, com aquele sentimento de, poxa, podia ter feito quebrado mesmo, mas que concluísse, né? Eu tenho esse sentimento e não quero repetir isso. Mas Mas às vezes enfim, fazer aí terminar a com. prova, Hein? às vezes terminar a prova quebrado, você acaba tendo um Quebrado, que eu prejuízo digo muito assim, maior. diferente do ritmo que você pretendia fazer. Por exemplo, Hum, quando a gente treina para fazer um certo ritmo que você faz, acaba fazendo ele num pedaço da prova, num ritmo sim. maior, chama quebrar, né? Que chama. Por exemplo, eu quero fazer a prova toda num pace de 6. Se eu chegar em um momento da prova, começar a fazer ele num pace de 6,5, o povo chama quebrar. Quebrou o ritmo. Você subiu o ritmo, mas você Acaba concluiu, se né, a prova. quebrar, quando o cara quebrou, fala assim, não dá mais para correr, parei aqui, minhas pernas não estão mais conseguindo, parei. Eu pensava que era mais ou menos Entendi. assim. Não, essa prova da ESIC de 2018 foi a segunda. Eu abandonei mesmo. Eu no 11 não aguentei mais, atravessei a rua, tinha um ponto de hidratação, e ali eu sentei, bebi a água que eu quis, eu falei, não quero mais, e aí não fui lá no Jardim de Alá para fazer o ponto eletrônico e voltar para a Praça de Piatã. Eu dali completei os 6 que faltavam, então foi menos de 21, né? E aí, Entendi. pronto, ali eu terminei minha prova. Aquela prova ali eu não concluí, né? Eu abandonei ela. Mas o quebrar que eu falo de quebrar o ritmo é isso aí que eu tinha explicado, entendeu? Ah, você quebrou o Mas ritmo que era permitido. Você não chegou a um ponto de exaustão, ou lesionou, ou sentiu alguma dor para poder não, parar. não. Não, eu não Quebrou o quis mais ritmo. continuar. Eu falei, não, tá muito difícil essa prova aqui. Se for para fazer assim, também não quero. Vou atravessar a rua aqui, desligar o Ah, relógio
E não quero mais, Entendi. entendeu? Abandonei a prova. Entendi. Né? Inclusive, a prova me deu com chegada a um tempo que eu não fiz. Eu fiz isso, inclusive, de publicação, você vai ver lá. No, se você voltar lá nas minhas publicações, eu falo disso, que a prova me deu um tempo oficial que eu não fiz. Falo disso aí. Eu E ações, porque toda publicação sua, você passa muita verdade, sinceridade, você passa muito como você naquilo que você é, publica, naquilo que você faz, naquilo que você exatamente. fala. É muito original, tem a sua própria marca. Tem isso É, seu, que é bem legal, bacana. Tem uma coisa que eu estou interrompendo, mas se você quiser me interromper, pode ficar à vontade. Margarete, que é uma das nossas queridíssimas, que fazem parte do Salvador que Corre também, está questionando, até fixei a mensagem dela aqui, qual a massa. dica para quem vai fazer 36 quilômetros em Mucugê? Seja fundamental. Você já fez essa prova, já tem um pouco de experiência, o que é que você recomendaria? Eu vou falar um pouquinho aí. Foi legal essa pergunta dela, porque vou te adicionar no Instagram. É, ano passado eu me joguei nessa prova em maio, né? Eu falei, tava tão difícil subir dois que eu falei, não quero mais não, esse negócio. Eu vou partir para uma outra coisa para ver se minha cabeça muda os ares e tal. E foi justamente aí que eu me apaixonei pela trilha, né? Deixei um pouco o asfalto de lado, eu tinha me quebrado na ESE, que vim de uma baixa autoestima. Eu falei, não é possível, eu vou parar de correr desse jeito. E aí foi exatamente depois da ASIC que eu falei, não, eu agora vou tentar fazer uma outra coisa para ver se eu mudo um pouco, vou para uma coisa que vai me deixar com outro ar, e aí de repente eu volto ao asfalto uma outra vez e faço, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? E aí em maio eu virei para Renato e falei assim, quero fazer esses 50 de Mucugê. Mas aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu consigo? Meu Deus do céu, que negócio assim tão difícil, o povo fala tão que é tão difícil esse negócio lá, vou tentar. E a única coisa que Renato dizia pra mim, nunca ele virou pra mim pra dizer que era impossível. Ele nunca vai dizer pra nenhum aluno, é impossível, nunca. Ele vai dizer, vamos construir. Era só o que ele me dizia até eu concluir a prova. Ele nunca, em momento algum, ele desacreditou, ele sempre acreditou e deu certo. E aí essa prova eu fui treinando para ela, o volume alto pra caramba. Para mim não tinha esse preparo físico ano passado todo quanto hoje. É claro que em um ano a gente ganha muito condicionamento. E aí ficava o tempo todo questionando, gente, como é que a prova bota uma prova de a organização bota uma prova de 50 com um checkpoint no 36, que você volta para a cidade no 36, se reabastece para correr 14, né? Que aí é o total de 50. Como é que não bota uma prova terminando no checkpoint? Era tudo que eu precisava. É justamente esse 36 de agora, né? É o primeiro ano que vai ter esse 36. E desde o ano passado eu só queria ter feito 36, mas aí acabei me jogando no 50 e foi sensacional. Mas voltando à pergunta dela, o 36 é tão duro quanto o 50, porque a gente faz o 36 com vocês para depois fazer o 14. O 14 é mais trabalho de força. É uma prova que você escala o cruzeirão. Na verdade, você corre 10 quilômetros em volta do morro inteiro, para depois fazer os 5 quilômetros subindo o cruzeirão e descendo, né? Que é esse trabalho de força que a gente faz. Só que quando a gente chega no É mesmo? 36, a gente já chega muito lenhado, né? Eu me lembro que eu saí do 36, da cintura para baixo, doía tudo. Eu falei, meu Deus, me leve para completar esse 14, porque eu já tô aqui adrenalizada. E fui, fiz, e foi assim, foi a pior parte, foi o 14. E aí o 36, o que é que a gente precisa? Trabalhar muito essa parte de quadril, glúteo médio, fortalecimento, porque o chão, a gente não se dá conta quando a gente começa a correr, mas é todo de pedra, aquelas pedras enormes, cada degrau, daqui a pouco você está aqui correndo, aí você sobe uns 3 degraus, daqui a pouco ali na frente você desce esses 3 degraus. Cada subida e descida dessa, o corpo sente, e a gente vai empolgado, a gente vai no coisa, aí mais pra frente, já correndo uns 20 quilômetros, a gente já começa a sentir que já não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, hoje o que eu falo em relação a Mucugê é o próprio fortalecimento. Eu acho fundamental. Joelho, quadril, glúteo médio, essa parte toda aí, eu acho que precisa de uma atenção específica. Acho que respondi. Mara está dizendo aqui, ó, que você foi muito guerreira. Ela estava lá e viu o esforço que você fez. Galera que está Foi. chegando na nossa live,
Ó, Marcele Pita, André Brauer, a Luiz, Ruth Silva, deixa eu ver quem mais, Catiano Costa, Michele Guerreiro, David Amorim, todo mundo que está aí na live, assistindo, acompanhando aqui esse bate-papo gostoso com nossa queridíssima Julie. Mete bronca. Tem um coraçãozinho aqui, assim, ó. Clica no coraçãozinho para subir o coraçãozinho. Mas deixa eu fazer minha pergunta. Todo mundo está fazendo pergunta, mas agora é minha vez de fazer a pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu fazer essa pergunta. Como foi essa transição, essa situação? Essa transição não, mas assim, eu via muito quando eu comecei a correr, e tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo no mundo de corrida de rua. Se eu tiver muito, é 3 anos, e quando eu comecei a interagir, ter essa interação, tem mais ou menos 2 anos. Eu via que você sempre acompanhava muito adquiria, tinha muita foto do Alberto Rezac, perfeito? Do Rezac Fotografia. Eu sempre vi você sempre elogiando muito bem o Rezac, falando bacana dele. As fotos do Rezac, eu sou suspeito de falar que é meu amigão, parceirão, mas você guardava uma carta na manga, que era seu esposo. Seu esposo era fotógrafo. E aí eu vi que o Cupertino ele começou a ficar mais visível na corrida de rua e tirar foto e tal. Menina, como foi esse não é choque, é uma situação bem complicada, mas você tem um fotógrafo em casa, mas você não deixa de elogiar o trabalho dos caras. Você está elogiando o trabalho do Rezac, você está elogiando o trabalho do Aldemir, você está... Poxa, é uma coisa que eu digo, você não puxa a brasa para sua sardinha, você consegue mostrar que existe, sim, tem como coexistir no mesmo universo vários outros profissionais e você elogiar, falar bem do trabalho, se comunicar. Pô, isso é bacana, velho. Eu acho isso muito bacana. Eu ia dizer que isso aí é de... Mas o horário não pode. Palavrão. Na verdade, ele sempre trabalhou com isso, né? Ele é formado nisso, né, pela FTC, e não só trabalha com essa parte de fotografia, mas toda a parte de vídeo, né? Hoje ele tem a parte dele lá no Senai, que é onde ele trabalha mesmo, de segunda a sexta-feira. E aí, na verdade, ele tem um olhar fotográfico dele, né? E sempre teve, sempre gostou, tem muito trabalho, não só de corrida, ou corrida mais agora, porque ele gosta de correr, mas ele não gosta de competir, né? Ele gosta de participar, gostava mais de participar e tal. Mas essa parte de competir, colocar chip, ele não é muito, não curte muito isso e ele teve a oportunidade de fotografar uma corrida, que foi a Corrida do Diamante em Mucugê, né? E se apaixonou, né, com o trabalho, com o feedback, com esse carinho que as pessoas têm de simplesmente comprar uma foto e postar, devolvendo a gentileza, né? Ele fica encantado com isso, ficou encantado com isso. E lá só teve ele como fotógrafo, então o feedback foi muito positivo e ele adorou, porque ele ama fotografar. Só que não fez isso antes, porque eu falei, ó, pelo amor de Deus, vamos procurar confusão, não, porque você vai entrar nisso, não sei o que e tal. Não vamos não, já tem tanta gente. Mas ele entrou justamente agora, né, nesse boom de fotografia. E ele ama, pô, ele ama fazer isso aí. Tinha bem uns 10 fotógrafos na corrida da Águia esse final de semana. Muito fotógrafo. Mas assim, o que eu acho que vocês não, mas assim, os fotógrafos em si, estão de complô contra a gente, porque é cada foto linda que eu vejo. Vocês querem tomar o salário da gente todo. Vocês querem deixar a gente pobre. Eu digo que eu acho fantástico, porque como eu conto história, principalmente se eu correr 21 quilômetros, e principalmente se for 1 metro a mais, eu vou colocar isso na publicação, porque cada quilômetro tem um fotógrafo, então cada quilômetro eu tenho uma história para contar. Então, agora, realmente, eu acho o máximo. Se tiver foto que eu goste, eu quero todas. Enfim, aí você me perguntou de Rezac e Aldemir. Rezac foi o início de minha carreira de corredora, porque antes de eu ser Renato Maia, eu tenho uma foto que foi da primeira meia maratona, e na época não tinha muitos fotógrafos. E eu me recordo dele e fui buscar ele para comprar essa foto. É a foto que eu tenho aí, de vez em quando eu posto ela.
E aí eu amo aquela foto. Aparece até o chuvisco caindo, assim. Foi da minha primeira meia maratona. Então, depois, através dele, que eu comecei a conhecer Renato e ver o trabalho. Então, assim, ele realmente foi o pioneiro na minha vida de corredora. Tenho muita foto dele e amo o trabalho dele, o trabalho do filho dele também. Assim, são pessoas assim que eu amo de coração. Até fiz uma publicação agora com a maratona, e botei assim, eu amo vocês. Ele, que pressão da porra. Eu falei, para você ver como são as coisas. E Aldemir também, né? Aldemir a gente conheceu ele através da própria Fotop, né? Um dos fotógrafos que a gente, né? É um trabalho em conjunto. E ele foi um dos que ajudou muito a gente, né? A gente não tem muito tempo de Fotop. E é uma pessoa maravilhosa também, né? Sempre quando eu vejo alguém postando uma foto dele, eu vou lá, Aldemir, aí boto, ou então se for Vicente, se for Dione Pinho, quero sempre marcar todos, porque cada um tem um olhar e merece sim o reconhecimento da foto. Hoje no meu perfil pessoal eu coloquei algumas fotos que eu gosto de tirar. Eu só tiro foto do nascer do sol. E aí, né, o É, pessoal pergunta assim, pô, Nunes, que massa, fotos, aquilo. Não existe mágica, existe apenas a forma que você consegue ver as coisas. O fotógrafo, para mim, a minha concepção de fotografia, ele consegue registrar o que os olhos não conseguem ver. Eu digo sempre, o fotógrafo consegue registrar o que os olhos não conseguem ver. Porque às vezes a imagem está ali, a oportunidade está ali, está tudo ali. Você passa e não vê. Você começa a perceber depois que tem um registro fotográfico. Você fala assim, pô, eu não tinha parado para ver. Tem uma foto do Cupertino que ele postou, tem semana passada ou retrasada, já um rapaz na frente de uma construção, com um sorriso exuberante, sendo fotografado. Ali não é só uma foto de um homem. É como se ele estivesse fazendo um carinho na alma dele, falando assim, você também é importante. Tá vendo esse número de pessoas que está passando aqui na corrida? São importantes, mas você que está observando, você também tem sua importância. E o sorriso do cara, pô, deslumbrante. Muito massa. Eu não sei nem achei bacana pra caramba. olha, o Rezai que E tá vem falando bagunçando que aí, ó. Teve uma menina que me perguntou aí nesse instante como é que eu faço para controlar a respiração na corrida, eu acho, deixa eu ver se eu lembro um aqui. O que te rapaz ajudou a aqui, deixa controlar? eu ver, vou voltar aqui. É Ai, um poxa, rapaz, como Tati, é que ele... o que te Poxa, ajudou? Tati. O que te ajudou a controlar a respiração na corrida? Olha, eu hoje preciso ainda fazer uma cirurgia de adenoide que eu tenho. Aí, mas assim, não posso parar agora por conta dos objetivos, mas pretendo ver isso a partir de janeiro do ano que vem, para ficar com a respiração melhor, né? Acho que isso ajuda muito. Mas aí eu me acostumei a respirar só pela boca, né? Eu tenho hoje, eu corro assim, né? Exclusivamente pela boca. Mas o que me ajudou nos treinos é a contar. Eu faço o treino todo, início ao fim. Se for 1 hora de treino, 2 horas de treino, como for, pode ter certeza, eu conto de 1 até 10 e de 10 até 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. Até no intervalado eu faço isso. Então, isso me ajudou muito a controlar a respiração, a contar, né? Porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu acho que isso ajuda um pouco, né? Mas tem também, estou tentando ver, tem um negócio que sopra, né? A parte pessoal de fisioterapia aí tem um aparelhinho que você sopra e aí você consegue ter um retorno maior, né? E trabalhar mais essa respiração. Ainda não cheguei nesse nível, não, mas fiquei sabendo que tem isso aí também, Tem uma pergunta tá? Mas também do MJ Nunes, parente nosso, M_J Nunes, sobre a melhora da resistência. Eu ai, meu digo sempre, Deus. eu tenho um problema no nariz aqui, esse nariz meu, ele não tem, ele é tapado, praticamente só funciona essa narina, né? A médica a médica no dia que eu fui fazer o exame, ela disse que tem que quebrar o nariz para corrigir, mas aí eu não quero, tô com medo, tenho É. medo, não vou mentir, tenho medo. Então, o que é que a gente consegue para poder melhorar? Eu forço que eu digo, eu treino e busco melhorar a respiração para que nessa narina que funciona, funcione com qualidade. Então, qual o melhor segredo de resistência à respiração? Treinar. Tem coisas que não vão funcionar como mágica.
o treino vai surtir efeito, entendeu? Não, Conseguiu assim, algumas ó, eu outras não vão ter natação. algumas perguntas que eu não tenho como responder porque eu não sou Nem a formada gente, porque a gente não é nisso. profissional. Mas Vamos assim, sair aqui. tipo, a resistência, aí você tem que ver com, assim, não sei, né? Se tem alguém que te acompanha, você tem que ver com alguém que se já te acompanha, o que é que você pode fazer. Normalmente a resistência a gente trabalha bastante essa parte de areia, não é isso? Acho que tem esse lance aí do treino de areia. Eu faço treino de areia pelo menos É, uma vez por semana, a gente faz. Mas aí tem que ver treino com de uma areia é pessoa que fundamental. entenda. É, Treino de madeira também. isso, Musculação, é, reforço muscular. Eu faço isso. jiu-jitsu, faço a natação aqui na Praia de Amaralina, né? Caio de vez em quando no mar. Isso me ajuda, me ajuda. Eu não sou um atleta de ponta, mas consigo fazer meus 21 sem estar morrendo. Mas sempre é bom você procurar um profissional que tenha que seja gabaritado para lhe dar as melhores coordenadas, porque vai de pessoa para pessoa. Deixa eu ver aqui, a galera vai chegando, a gente vai falando, é muita gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Quem está aqui, Poli. Seja muito bem-vinda, Poliana. Poliana, chama ela de Poli. Júnior Polidoso, é? Marato. Júnior está dizendo que ladeira resolve, viu? Aí, tá vendo aí? Você tá Júnior, falando com o top das galáxias da resistência aí. Aí eu tenho um eu não bocado vou aí. nem. Júnior Maratonista fez a Up Hill, que a prova é aos 40, a maratona só de subida. Eu vou falar Só mais de o quê? Vou dizer mais o quê? Deixa eu ver aqui, vamos nessa. A galera tá chegando, meu boa noite, meu excelente boa noite. Só quem tá aqui, Big. Big, deixa a seu gente irmão. ir nessa partezinha final. Uma coisa que a gente estava conversando hoje pelo Instagram, pelo WhatsApp, e foi algo bem interessante, que dá para a gente fazer uma outra live com muito mais tempo, com muito mais conteúdo. Empatia. Hoje é um tema que a gente É. ouve muito falar, uma palavra bonita, né? Surgiu agora no século XX, tem pouco tempo. A gente não ouvia muito falar sobre empatia na época passada, mas empatia, na linguagem mais grossa, mais rude, é você sentir a dor do seu próximo. É você olhar para as pessoas e entender que aquilo que ele está passando, que aquilo que ele está sentindo, que aquilo que ele está tendo na vida faz parte de você também. Você consegue reconhecer e valorizar o esforço de cada um, da pessoa, né? Eu achei interessante o ponto que você ficou na ladeira da Águia. Ela chama de ladeira da Águia porque é a ladeira da prova, a ladeira da Quilômetro, Águia. é. Você, 4 do você 5, ficou 9 do motivando. 10 na placa. Como é? A gente ficou no quilômetro, na placa que dizia 9 do 10, 4 do 5. Faltando 1 quilômetro, né, para terminar a prova. Faltando 1 quilômetro. Você ficou naquele momento ali, filmou algumas pessoas. Como é essa sensação? É sentir o esforço de cada um, é sentir a superação de cada um, naquele momento da ladeira ali. Olha, essa prova eu tive a oportunidade de participar dela ano passado, não, ano retrasado eu fiz. E ela, eu não me arrisco a fazer 10, não. Correr cá embaixo 8 e depois subir aquele negócio ali, acho duro, né? Levou 5, né? Esse ano não fui porque a gente tá fazendo um trabalho assim, geralmente sábados são os meus longos e são os mais puxados, né? E aí, você fazer um longo, como eu fiz, dentro do Parque das Dunas, quase 3 horas de treino, né? Como eu fiz no sábado, para domingo correr a corrida da Águia, é puxado para mim, não dá. Né? Tem essa parte financeira também, que não dá para participar de tudo, eu sou bem sincera. E agora eu tenho o prazer de participar da prova como bastidores e é massa. É massa porque assim, meu marido vai para tirar foto, então eu tenho que ir, porque ele não dirige, então eu tenho que ir, é massa. Sabe? Porque você quer estar ali o tempo todo, mas nem sempre dá. E a gente mora longe e só para assistir uma prova nem sempre vai dar para fazer isso. E tá ali naquele momento quando eu vi passar tanta gente assim, sabe, com fazendo aquela força, eu falei, meu Deus do céu, é assim que a gente vem. E, pô, às vezes uma palavra de incentivo levanta tanto, levanta essa cabeça, respira, vai, tá chegando. A pessoa dá aquela acordada assim, e
Pô, aí passa outra pessoa pela gente, sabe? E alguns eu filmei, outros eu não conheço e vamos ter a oportunidade de conhecer sempre, né? À medida que for passando. Hoje eu tive muitas aceitações no Instagram, solicitação de amizade por conta da live que se anunciou aí durante a semana. E é isso. Que bom, que bom. A gente temos feito um excelente trabalho. As pessoas falam, ô Senhor, botar a mão para o céu, agradecer. Senhor, Deus me perdoa. Mas eu digo que a gente tem feito um excelente trabalho. Digo sempre, se nesse mundo, nessa existência que a gente tiver aqui, conseguirmos fazer o bem para uma pessoa só, a nossa existência já é grandiosa. Então, quando eu vejo pessoas que são incentivadoras, motivadoras, né? Que Olha o meu buscam e professor aí, ó. fazem com que... Olha o professor aí, ó, Chegou. dando moral aí, ó. Juju, grande exemplo de superação. Ficou vermelha! Ele ficou vermelho agora, professor. O elogio do professor sempre é bem-vindo. É, Então, quando a gente encontra essa energia, olha que legal, essa moral, coloca a gente lá em cima, isso é bom, isso é bom. A gente tem que fazer né? dessa comunidade de consumidores É um o lugar Rutzval bom de aí, se ó. viver. Rutzval é massa, gente boa pra caramba. Boa noite, Juliana. Saudades da prova do diamante em Mucugê. Estarei lá na Ultra Trail, hein? Rapaz, esse cara aí é massa. Faz cada vídeo bacana. Fez tanto vídeo que eu não lembro e depois ele me mandou na corrida do diamante. Foi massa. É cada pessoa que a gente vai encontrando pelo caminho. E a parte boa das provas longas como essas, principalmente de trilha, são as pessoas que você encontra pelo caminho, porque a prova não vai acabar logo, é no mínimo 3 horas de prova. E aí você vai passando por tanta gente, as pessoas vão passando por você, e não existe muito uma competição na trilha, né? Existe aquela ajuda mútua, então isso me ajudou muito a amar mais ainda a trilha, porque é bacana, pô, você passa assim, você vê uma pessoa de câmera, foi o que aí, quer cápsula de sal, e tem sempre um pronto a te ajudar, e é muito legal, eu amo a trilha por isso também. É, Albérico Pedreira, né? Ó pra aí, ó. Aí, demorei, mas Demorei, mas cheguei. cheguei. Mete bronca, é outro que me abusa bastante aí. A gente tem construído uma história muito bonita na corrida de rua. São amizades que estão sendo construídas, são relacionamentos, são construções de sentimentos que as pessoas estão proporcionando através da corrida de rua. Eu ouvi essa semana passada de uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Corrida de rua não é só correr. Corrida de Menina, rua tá. Eu tô vendo é muitas pessoas ação. usando esse tópico porque realmente a corrida envolve tudo, né? E acho que esse tópico pegou, vai virar até uma blusa, talvez, né? Nunca é Já só vou mandar a corrida. Loli fazer uma. Corrida de rua não é só correr. Nunca é só corrida, porque envolve muitas coisas realmente, né? E a gente tá ali se superando em todos os sentidos. Né? E envolve a parte psicológica principalmente, né? A gente tem que vencer tanto medo. Tem gente que tem medo de uma coisa que o outro não tem e vencer só aquilo ali já é muito, né? Então nunca é só corrida, é muito mais que isso. Nunca é Mas só teve uma outra corrida. coisa também, você me perguntou, eu não me lembro o que foi. Foi dessa parte da empatia, não foi? Mas Faltou está responder envolvido alguma tudo coisa aí. isso. Acabou que a gente entrou nesse É, ritmo aí, nessa coisa. É muito bom, velho. É muito bom um motivar o outro, um acreditar no outro. Não tem mais aquela diferença de que o cara fala, porque eu sou maratonista. Não é porque ele é maratonista que ele se esqueceu como é duro fazer 5 km para quem nunca correu. O não, né, não. maratonista volta. Eu tive uma imagem do Marcelo, do Marcelo Silva, que ele voltou e tinha um colega nosso, Gemilson, eu chamo ele do Malhado, ele estava subindo a ladeira e Marcelo, que é maratonista, poderia até fingir, sou Ah, maratonista. sim. Foi eu Ele que filmei voltou, até um vídeo, aí mandei para ele. Adicionei ele essa semana aí depois da corrida da Águia. que legal. E eu mandei para ele, como eu não tinha ele no Instagram, nem todo mundo gosta, né? Eu falei, ó, não vou,
Eu não vou publicar aqui no meu Stories, não, que nem todo mundo gosta. Eu vou mandar para ele, se ele publicar, e ele me marca. Mas é engraçado que Marcelo passa por trás de mim. Eu tô filmando eles dois juntos, subindo. Aí Marcelo passa por trás de mim. Eu falei, pô, Eita, você tá ajudando o cara e passar por trás do vídeo. Esse quase não sai no vídeo, mas tudo bem. Ele, no final, eu filmei ele subindo assim, ficou bem legal. Mas é isso, Hum, eles têm essa. Ele, é tanto ele, né, muito quanto o bom. Maxon tem essa característica de voltar mesmo descalço ou de meia para ajudar todo mundo e é legal, é muito massa. Isso é muito bom. Ó, devido ao nosso curto horário de tempo, a nossa duração, infelizmente a live dura uma horinha só. Quero deixar agora esses últimos minutos para você deixar uma palavra, deixar as suas recomendações finais, vamos dizer assim. Ai, meu Deus. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu sou uma pessoa assim que hoje me prendi ao Instagram por conta da própria minha página, é minha própria motivação, né? E eu tenho que treinar, eu tenho que registrar, porque senão é como se não tivesse treinado. Na verdade, os treinos de corrida eu fico bem, né, querendo fazer um treino bem legal, porque não é todo dia que a gente treina, então eu quero dar sempre o melhor naquele treino, que são geralmente as segundas, as quartas. Hoje, as quintas até novembro, eu tenho treino de areia. Hoje eu não fiz, porque era uma hora e meia, não dava, hoje é tarde ficava atrapalhada, eu vou fazer amanhã de manhã, e os sábados, que são os longos, que geralmente eu me encontro com o grupo, mas a partir de agora eu vou ter que fazer só essa parte de trilha, que eu tenho as assessorias que me abraçaram, né, eu tenho o maior carinho por isso, que é a performance. Esse final de semana eles vão fazer o treino em Cachoeira, eu não vou poder participar, mas os próximos eu tô colada, que eles fazem treinos específicos. Tem a CBX também, que também é uma assessoria do meu coração, assim, são pessoas assim, quando você não tem uma assessoria específica para aquilo, você busca as parceiras, né? E eles são assim, show de bola, um pessoal assim que basta, a gente não precisa nem pedir, eles estão sempre, Juliana, Beto Maia, todo mundo estão sempre preocupados com a gente. Tem Mônica Afonso também, não posso deixar de falar. Eles são tão preocupados que lá na Ultra Trail Chapada, eles estavam presentes ano passado e a preocupação deles com a gente, que não era da assessoria, era como se a gente fosse, então, deles, como se a gente fosse aluno deles, e hoje eu tenho o maior carinho por isso, né? Eles são muito legais. Então é isso, essa parte, esse carinho todo que a gente tem, né? Assim, isso soma muito, porque eu, o que é que eu posso dizer de mim? Tenho essa mania de conseguir querer fazer tudo sozinha, venho aprendendo um pouquinho com a corrida, isso que não é só assim, não pode ser só assim, a gente também tem que querer o que querer, né? A coisa ajuda e a corrida me ajudou um pouquinho essa parte e venho trabalhando algumas coisas que podem ser melhor. Mas é isso. Ó, a Aí, Verônica galera, aí, ó, já no final. eu só tenho a tá dizendo é a dupla show. Ó, Verônica. Galera, eu só tenho a agradecer a vocês que estão sempre aqui conectados com a gente na nossa live toda quinta-feira, aos domingos também. Perfeito? Domingo, depois da Circuito das Estações, domingo à noite a gente passa aqui de novo também, conversa, troca uma ideia. Para cada um de vocês que estão aqui online, nos prestigiaram, ouviram um pouquinho da nossa conversa, desse bate-papo. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Faz o coração, Oh, aperta o meu coração aqui Deus. pra gente aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu digo sempre, Juliana, esse espaço aqui, o Salvador que Corre, não é do Nunes, não, viu? Não é meu, não. É nosso. É É meu, nosso. é seu, é nosso. Sinta-se à vontade para sempre que Obrigada. puder colaborar, trazer ideias, dicas. Poxa, eu fiquei muito feliz quando você disse sim, sabia? Meu coração ficou cheio de alegria quando você falou, tá bom, eu aceito. Vamos fazer essa live. Eu não sei muita coisa. Eu falei, não, não se preocupe, não. Nessa brincadeira já vão quase uma hora de bate-papo. Quase uma hora de É, bate-papo. Então, só tenho a agradecer, meu acho que não muito tem muito obrigado. segredo, não, sabe? Assim, eu acho que a aceitação, às vezes, é vergonha, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje tem vergonha. E elas se sentem muito representadas pela gente que tem essa coragem de expor,
né, um pouquinho do que a gente passa, né, o que eu venho fazendo, que, assim, eu digo a todo mundo, não é difícil, né, requer disciplina e todo dia um pouco. Você não vai conseguir correr 50 quilômetros amanhã, mas se você trabalhar isso de uma forma, aquele trabalho de formiga, é possível sim, né? Agora requer disciplina, é todo dia um pouco, é 3, 4 vezes na semana você se comprometer com o treino e não deixar de fazer, né? Eu trouxe isso para minha vida e assim para a vida, para tudo, né? Para a parte de alimentação, para a parte de tudo, de afazeres domésticos e conseguir trabalhar isso de uma forma bem particionada. Né, isso me ajudou um pouco, mas a aceitação, talvez, de aceitar ou não, seja mais a vergonha. Eu fiquei um pouco assim, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca falei assim numa live ao vivo, geralmente eu gravo um vídeo e aí posto ele quase que de imediato, né, eu não faço edições, mas, enfim, o aceitar talvez seja assim, ser colocado na berlinda e, meu Deus, o que é que vem de lá? O que vem de lá não tem muito segredo, é você fazer ser você, né? Eu sou muito eu e não tenho muita vergonha das coisas, não. Mas é isso aí. Muito, muito obrigado. E deixo aqui Obrigada a a porta você. para as próximas oportunidades. Quero minha Tá blusa bom? do Salvador que corre, que eu vejo todo mundo usando. Tá separada, tá separada, tá separada. Tá certo. Valeu? Galera, Tá meu bom. muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Para quem Obrigada, vai correr, pessoal. se cuida das estações. Até mais. Estaremos lá E domingo. domingo, domingo, 8 horas da noite, a gente está aqui, viu? Terminando com a frase que eu sempre termino: o Salvador que corre não é meu. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Nossa, Valeu? Um abraço. valeu. Paz. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Ele quer já.